O Bolsonaro jogou a toalha sobre a prisão. Isso porque ele foi avisado pelos advogados que não tem jeito, ele vai ser preso. As provas são muito robustas, não há mais o que fazer a não ser adiar o máximo possível a prisão do ex-presidente. Então, sem muito repertório, sem muito recurso, Bolsonaro vai para o tumulto para tentar melar o julgamento e tentar assim não ser preso. Por isso ele muda a estratégia de defesa, começa a admitir que ele deu algumas ordens para a venda das joias para tentar reagrupar os seus aliados, que estão dispersos. Dessa forma, Bolsonaro tenta organizar um projeto de anistia na Câmara dos Deputados, que a gente sabe que vai ter dificuldade de ser aprovado no Senado. Não tem jeito, pessoal, mas qual a sua opinião sobre isso? Devo cortar o meu cabelo? Vocês estão dizendo que sim, mas alguns dizem que não. Bolsonaro vai ser preso? Lira vai anistiar o ex-presidente? Então like no vídeo se você quer a prisão do Bolsonaro e se inscreva no canal. O Bolsonaro, segundo Thales Faria, já foi avisado pelos seus advogados que não vai ter como ele escapar da prisão. Ele vai ser preso. Bolsonaro já foi avisado, não há o que fazer. Por melhor que possa ser a defesa de Bolsonaro, ele está muito bem defendido porque o advogado dele é Frederic Vassef, um ótimo advogado, né? Frederic Vassef é o anjo de cabelos pretos. Se Fred Vassef não consegue defender Bolsonaro, como outros vão defender? Se bem que Vassef também vai ser preso, é uma situação muito difícil. Se Vassef vai ser preso, você acha que o Bolsonaro não vai? É óbvio que ele vai. Então, segundo o Thales Faria do UOL, o que a defesa do Bolsonaro vai fazer nesse momento é um cuidado paliativo. Eles vão tentar adiar o máximo possível a prisão do Bolsonaro. Com recursos, com questionamentos, o máximo possível. Mas a prisão, ela é inevitável. As provas, como nós falamos e os próprios advogados do Bolsonaro avisaram, são muito robustas. Por que eles vão querer adiar a prisão do Bolsonaro? Para tentar, de alguma forma, uma anistia vinda do Congresso, principalmente da Câmara dos Deputados. Para conseguir ganhar tempo, a defesa do Bolsonaro mudou a sua estratégia, segundo informações da Bela Megali do O Globo. No início desse caso das joias, Bolsonaro falava que desconhecia presente, desconhecia a ordem e tentava jogar a responsabilidade no Mauro Cid. E nós falamos aqui desde quando o Mauro Cid foi preso. Não vai dar certo essa estratégia do Bolsonaro. Porque o Cid não vai engolir tudo isso sozinho. Ele não vai arcar com essa responsabilidade. E dito e feito, ele botou no do Bolsonaro junto com o pai dele e eles confessaram, Bolsonaro recebeu valores em mãos. Era óbvio que Mauro Cid faria isso. Bolsonaro é muito ingênuo ou estúpido de acreditar que Cid iria assumir toda a responsabilidade. Então, depois que Cid jogou nas costas de Bolsonaro, Bolsonaro começa a admitir que houve uma certa determinação para a venda, porque ele fala o seguinte, não tinha o que fazer com aquilo. A única opção era passar para frente, como foi feito e depois desfeito. O problema dessa fala do Bolsonaro é que ele não explica o recurso em espécie que foi passado para ele. Ele não consegue admitir isso ou falar sobre isso. E o pior, se o Bolsonaro, como ele está falando igual a Bela Megali, admite que ele passou para frente porque ele foi orientado pelo gabinete adjunto de documentação da presidência que ele poderia vender, por que ele não registrou? Ele não consegue explicar isso. Ele não consegue explicar o motivo dele não ter registrado as joias. Ah, eu sabia que eu poderia vender, tudo beleza. Se o gabinete autorizou você vender, por que você não registrou? O presente não tem registro. O presente foi vendido sem ter sido informado para o gabinete adjunto. Então não tem como o Bolsonaro explicar isso. Não tem como o Bolsonaro falar que, ah não, eu tive autorização, sendo que ele nem registrou. Então a maracutaia está pronta. O que o Bolsonaro está tentando fazer é confessar algo diante de todas essas provas robustas e tentar culpar um terceiro. Ele está tentando culpar o gabinete adjunto, como ele tentou culpar o Mauro Cid no passado. Mas é claro que não vai dar certo. Ele faz isso também, eu estou incomodado com esse fiapingue. Ele faz isso também para tentar dar uma resposta e unificar o argumento dos seus aliados. Porque os aliados do Bolsonaro estão com problemas para defender o ex-presidente. Porque as provas, como todos estão vendo, elas são robustas.
E por mais que o Bolsonaro queira dar milhões de argumentos, e ele já deu vários, infinitos, todos eles estão sendo derrubados. Porque as provas mostram as contradições das falas do Bolsonaro. Como que o Bolsonaro não sabia que as joias foram vendidas, sendo que o Mauro Cid mostrou o link do leilão para ele e ele falou selva? Como que o Bolsonaro fala que ele não sabia de nada, não orientou nada, sendo que os registros de navegação no celular dele mostram que ele sabia? Então como que um aliado vai defender Bolsonaro? Não tem jeito. Então ele precisa unificar e educar os seus aliados para que eles possam ter uma defesa em uníssono, principalmente para ele conseguir pautar a anistia, sem que haja constrangimentos. Porque Silas Malafaia está em silêncio. Como que Silas Malafaia vai defender Bolsonaro? Ele que é um pastor, ele que é cristão, vai defender um ladrão? Michele, que é a esposa do Bolsonaro, também não fala nada, vai se comprometer? Vai se comprometer como ela se comprometeu no início? Tava falando um monte de bobagem, tava destilando ironia pra lá e pra colar, e aí não fala nada. Mas como que você vai falar? Só que o problema é que sem esses aliados, o Bolsonaro ele perde força política. Porque mostra que, pô, mas se a esposa tá em silêncio, se o Malafaia tá em silêncio, se o deputado A tá em silêncio, se o deputado B tá em silêncio, se tá todo mundo em silêncio, ora, culpa ele tem então. Por que ninguém tá defendendo ele? E ele precisa desse endosso porque hoje a única chance que o Bolsonaro tem de não ser preso é melando o julgamento. E como ele pode melar? Com 3 projetos no Congresso. A anistia, que é o principal. O fim do foro privilegiado, porque aí ele não seria julgado pelo Alexandre Moraes, mas iria para a primeira instância ou para a justiça comum, o que arrastaria esse processo por anos. E também o projeto para proibir a delação premiada daqueles presos que já são réus, né? Das delações daquelas pessoas, dos réus que já estão presos. Ah, mas isso não iria beneficiar o Bolsonaro porque não iria retroagir. Calma, que o Bolsonaro iria tentar melar justamente por isso. Ia entrar com recurso, um pedido, iria melar todas as investigações. A aprovação da anistia está encaminhada. Bolsonaro se reuniu com Arthur Lira esses dias. E todo mundo sabe que Lira precisa dos votos do PL para conseguir fazer o sucessor. Porque sem o sucessor, Lira não tem futuro político. Para vocês terem uma ideia, o estado de Alagoas recebeu mais emendas do que metade dos estados juntos. É informação que foi divulgada recentemente. Por que isso? Por conta do poder de Lira. E o PL já falou, nós votamos no seu candidato contanto que você anistie os condenados pelo 8 de janeiro ou algo do tipo. Dê uma anistia para o Bolsonaro. O problema para o Bolsonaro é o Senado, porque o Senado não é tão dependente assim, a sucessão do Senado não está tão dependente do PL como está na Câmara, porque o Davi Alcolumbre já está vitorioso, já é vencedor. O lance é que no Senado o Pacheco falou, isso vai ser discutido com calma. Então não vai ter jeito. É melhor Bolsonaro comprar outra dentadura, porque essa deve estar toda gasta de tanto que ele está batendo.